Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqueles que foram alcançados por esta live. Nossa saudação a todos que estão sendo, eu diria que abençoados por essa live, porque nós iremos proclamar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é sempre uma bênção. Então vamos iniciar a nossa meditação com o Evangelho do dia, nossa liturgia do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O texto que nós vamos ler é João 17, de 11 a 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o teu nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Nós podemos dizer: glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta palavra que o Senhor está nos dirigindo hoje, nesta manhã, uma palavra muito forte e ao mesmo tempo nós poderíamos dizer muito bonita. Veja, nós estamos lidando, eu vou apenas recapitular algumas coisas que nós já dissemos ontem, mas que precisam ser recapituladas aqui também, para serem entendidas. Nós já falamos que essa oração, primeiro se trata de uma oração, né? A gente estava, desde o capítulo 13, ouvindo Jesus falar com os discípulos. Jesus se dirigia aos discípulos. Agora, Jesus se dirige ao Pai. É uma oração que nós estamos ouvindo. E nós já vimos quão é importante refletirmos sobre essa oração de Jesus. As Escrituras, os Evangelhos nos falam que Jesus rezava. Nós já dissemos aqui ontem que em Marcos nós só temos acesso a uma pequena oração do Senhor, quando ele se dirige ao Pai no Monte das Oliveiras, chamando de Pai. Mas em Mateus e em Lucas, nós vemos Jesus que reza e nos ensina o Pai Nosso, nos dá um conteúdo da oração. Nós conhecemos o conteúdo da oração de Jesus. E aqui, essa vida oracional, essa vida de
espiritual de Jesus. Bom, vida espiritual é meio redundante, porque claro que Jesus é fundamental isso, mas digamos essa vida de comunhão com o Pai, aqui se torna evidente, se torna clara e se amplia a nossa visão da vida de oração do Senhor. Desde o século XVI que o capítulo 17 de João é chamado de oração sacerdotal. Nós já dissemos isso. Então, se você perguntar o que é que vocês estão estudando, o que é na igreja, o que é que vocês estão ouvindo esses dias na igreja, você pode dizer com tranquilidade a oração sacerdotal. Então aprenda, o capítulo 13 é chamado desde o século XVI de oração sacerdotal. Foi chamado desse modo pela primeira vez por um teólogo protestante, um teólogo luterano chamado David Chistrous, acho que esse é o nome, Chistrous. Mas os padres da igreja já haviam falado nesses termos dessa oração. E por que essa oração é chamada de oração sacerdotal? Nós já falamos com mais profundidade ontem, porém vamos aqui ainda retomar esse aspecto. Por quê? Porque uma das funções do sacerdote, uma das principais funções do sacerdote é a de ser intercessor. No Antigo Testamento, o sacerdote não era só, mas era também um intercessor. Era ser um pontífice, um mediador. Veja, o sacerdote, ele rezava, o Papa Bento XVI, nas suas catequeses, lembrava isso, que o sacerdote rezava por si, pelos outros sacerdotes, sobretudo o sumo sacerdote. Não só o sacerdote, mas o sumo sacerdote. O que estava em questão aqui é o sumo sacerdote, na verdade, para ser mais preciso. O sumo sacerdote rezava por si, pelos outros sacerdotes e por todo o povo. E é o que nós vemos Jesus fazer nessa oração. Jesus reza por si, Jesus reza, intercede pelos seus apóstolos e também por todos que crerão nele. Então essa função do sumo sacerdote, eu gostaria aqui de lembrar que ela é importante a gente ter presente, como está lá na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se deu em resgate de todos. Há um só mediador entre Deus e os homens. Então, esse mediador é Cristo. Eu sei que muitas pessoas leem esse versículo para dizer que não tem sentido o sacerdócio católico ou os santos ou coisa parecida. O que essas pessoas não entendem, aqui eu explico, aproveito, não é bem um tema, mas a gente aproveita essa ocasião, é quando as pessoas dizem assim, não, só Jesus é o mediador. O que as pessoas não entendem, o que essas pessoas não compreendem, é que o sacerdócio católico, ou a intercessão dos santos, é uma participação da mediação de Cristo. É em Cristo. É claro que sem Cristo, a oração, nenhuma oração, nem minha, nem de ninguém, tem valor. A oração só é eficaz porque é por meio de Cristo. Então aqui eu repito, há um só mediador. São Paulo tem toda a razão, nós cremos piamente nisso como católicos. O que eu repito, o que muitas pessoas não entendem é que se eu digo que eu sou sacerdote, o meu sacerdócio está inserido em Cristo. Se eu me separo de Cristo, o meu sacerdócio não existe. É uma participação do sacerdócio de Cristo. Bom, tendo dito isso, que não é bem o tema da nossa meditação, mas é apenas um esclarecimento para ajudar os irmãos, vamos mais adiante. Jesus, ele é apresentado nessa oração como sumo sacerdote, porque ele reza primeiro por si. Foi a perícope de ontem. Ontem nós vimos Jesus orando por si, pedindo ao Pai que lhe desse a glória que ele tinha antes da encarnação. Agora, nessa perícope de hoje, tem algo assim de especial que vai nos tocar mais diretamente. É Jesus orando pelos seus discípulos, né?
É bonito o início da oração de hoje, porque Jesus começa dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Então Jesus está orando por nós. Ele depois lá na frente ele vai rezar por todos aqueles que crerão nele. Ou seja, ele está rezando por nós, por mim, por você. Ali antecipadamente ele já rezava por mim e por você. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é exatamente sobre o que é que Jesus pede ao Pai para nós. Qual é o dom que o Senhor pede ao Pai para nós? Isso aqui é importante, entendermos qual foi a prece de Jesus. Vejamos o que é que ele diz. Aí eu vou aqui, eu dividi essa meditação em 3 pontos. Então a primeira coisa que Jesus pede é: guarda-os em teu nome. Bom, guardar do quê? Do que é que Jesus pede ao Pai que nós sejamos guardados? Qual é o perigo que está em questão? A gente poderia dizer a pandemia. Bom, mas aqui eu acho que tem outra coisa mais perigosa do que a pandemia. Mais perigosa do que o coronavírus. Mais maléfica do que esse vírus que está fazendo tanto mal, não resta dúvida. Mas existe o mais perigoso do que isso. Então vamos ver do que é que Jesus está pedindo ao Pai para sermos guardados. Aí ele diz: guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Como que ele diz? Para que sejam um como... Eu e tu, Pai, somos um. Eu e o Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, são uma unidade. Assim como há uma unidade em Deus, que existe a unidade. Sabe o que é que Jesus está pedindo aqui? Eu vou dizer sem rodeios. Jesus está rezando ao Pai para sermos preservados do maior de todos os perigos, o da divisão. Irmãos, não sei se vocês já prestaram atenção essa oração de Jesus, porque o dom da unidade, contrário da divisão, é a unidade. O dom da unidade, o de ser uno, é um dos maiores dons. Depois da felicidade, o que mais os homens desejam é unidade. É unidade. Por quê? Porque o coração do homem tende para a unidade. Eu queria que você fizesse um pequeno exercício agora, você que está me ouvindo. Pense na sua vida, qual foi o momento mais feliz. Você pode pensar aqui rapidamente, não pode demorar muito tempo pensando, não. Rapidamente. O que é o momento mais feliz da sua vida? Eu não tenho dúvida que você vai dizer, você vai se lembrar de um momento que sua família estava reunida, do momento que você estava em comunhão com os irmãos da igreja, um momento de comunhão, de unidade. Nada traz mais alegria ao coração do homem que a unidade. As mães que estão me ouvindo, elas vão me dizer sem dúvida, um momento feliz é ver sua família reunida. Eu lembro, eu tive de férias no Brasil e tive muitos momentos felizes, mas um dos mais sublimes foi na noite da despedida, quando eu estava vindo para cá, ver quase todas minhas irmãs, não estavam todas, uma que mora em Rondônia não estava lá, senti falta dela, a alegria seria completa se ela estivesse ali, minha família, meus sobrinhos. Essas experiências de unidade é o que trazem mais alegria ao coração do homem, a unidade. E se você perguntasse a outra pessoa, qual é o momento mais triste? Da separação. Nada é mais doloroso que uma separação. Seja ela de que natureza for, um divórcio, uma morte, uma briga com um amigo, uma divisão na comunidade. Nada é mais doloroso que a divisão. E nada agrada mais a Deus do que a unidade. Então aprenda uma coisa. Toda obra de divisão não é de Deus. Veja, o nome diabo, se não é de Deus, de quem é essa obra? Veja, o nome diabo, nós sabemos, o inimigo, diabo. Sabe o que quer dizer literalmente a palavra diabo? É uma palavra grega, quer dizer, balô quer dizer jogar, dia é entre, jogar entre, ou seja, aquele que divide.
O diabo é fundamentalmente aquele que divide, coloca uns contra os outros. Você vê toda pessoa que trabalha com fofoca, que trabalha com leve e traz, me desculpe, ela pode até ser agente de pastoral, ela pode ter o maior cargo, pode até ser um religioso, pode ser quem for, se divide, ele é funcionário de alguém e não é Deus. Porque Jesus, quando ora ao Pai, ele ora pela unidade, não pela divisão. Essa estratégia de dividir para governar, de dividir para se impor, isso não é de Deus. Veja, a unidade fora, mas também a unidade dentro. Veja, sermos unidos. Eu não sei se vocês sabem, a palavra monge é uma palavra curiosa. Interessante, porque também aqui na Irlanda, quando as pessoas nos veem de hábito, elas, você é monge, é monk. Eu digo, não, eu sou frade. Pois bem, mas a palavra monge é uma palavra bonita, do grego que é monos, quer dizer uno, uma pessoa. O que é um monge? O ideal do monge deveria ser o meu e o seu ideal. É de ser uno, porque foi isso que Jesus pediu, uno. Porque existem pessoas que estão divididas, separadas não só uma das outras. Tem pessoas que estão divididas, não tem bom relacionamento com os familiares, com os amigos, com os conhecidos. No casamento, a mulher não tem bom relacionamento com o marido, há uma divisão dentro da casa. Mas existe uma divisão ainda mais grave. Qual é? É uma divisão interna, dentro de si. Eu lembro aqui quando Jesus fez aquele exorcismo do endemoniado de Gerasa. Lembra aquele episódio? Jesus saiu da terra de Israel e foi para terras estrangeiras, gentis, e encontrou um endemoniado, um homem que vivia nas sepulturas, vivia num cemitério, numa necrópole, vivia entre as sepulturas. E aí Jesus pergunta a ele como é o seu nome. Vocês lembram qual foi o nome que aquele homem respondeu para Jesus? Ele disse, meu nome é Legião, porque somos muitos. Há pessoas que quando a gente conversa com ela, quando a gente conhece um pouco sua estrutura, a gente vê que ela está dividida. Ela pensa uma coisa, diz outra e sente outra bem diferente. Ela está dividida internamente, ela não é uma pessoa, ela não é una, ela não está unificada, ela está fragmentada, destruída internamente. E eu penso que boa parte das divisões à destra, ou seja, as divisões que ocorrem dentro das famílias, dentro dos grupos, dentro das comunidades, as divisões que ocorrem em todos os níveis, no trabalho, essas pessoas que vivem como uma semente de divisão, elas agem assim, elas dividem fora, porque primeiro elas estão divididas dentro, adintra. A divisão à destra é fruto de uma divisão adintra, interior. São pessoas fragmentadas, fracionadas. Repito, pensa uma coisa, sente outra e faz outra bem diferente. E aí o nosso ideal é nos unificarmos. Quanto mais unificados nós estejamos, mais felizes nós seremos. Essa é uma coisa interessante. Quando você... E claro que isso é um trabalho da vida inteira, né? Ninguém pode dizer eu já estou uno, mas a gente está lutando para nos unificarmos, lutar contra essas forças centrífugas, né, que dispersam você, que separam. E foi essa a oração. Por que Jesus pede unidade? Porque, irmãos, ele sabe que é isso que vai nos trazer felicidade. Ele também reza pela felicidade. Uma pessoa dividida, ela não é feliz. Ela vive infeliz. Então, orar pela unidade, lutar pela unidade é o caminho da felicidade, né? Então, Jesus orou pela unidade.
Sei que estou me demorando nesse ponto, mas acho que é importante ter presente. Eu queria que você rezasse também pela unidade. E, sobretudo, que você trabalhasse pela unidade na sua família, na sua casa, na sua comunidade. Não seja agente de divisão. Sabe, irmãos, quando uma pessoa trabalha pela divisão, eu vou lhe dizer, o salário dela quem vai dar é Satanás. Pode ter certeza. Porque está trabalhando para ele. O cristão trabalha para a unidade. Trabalha para a unidade. Quem trabalha pela divisão, o seu patrão não é nosso Senhor, porque ele reza pela unidade. E aqui eu diria dizer mais um outro aspecto curioso. Por exemplo, a igreja, sobretudo no século XIX, século XX, em muitos momentos, condenou o comunismo. E eu perguntar por quê? Uma das razões é porque na doutrina, na base da doutrina do comunismo, na teoria de Marx, se baseia numa coisa chamada luta de classes. Quer dizer, patrão contra empregados. Esse progresso que vem da divisão, a igreja percebe que não procede do projeto de Deus. E aí eu percebo que esse esquema, essa chave de leitura da luta de classe, ela se espalha, vamos dizer assim, ela vira um óculos, né? Um óculos com o qual você vê tudo. O que acontece? Aí a gente vê esquemas, ideologias que têm como princípio homem contra mulher, pais contra filho, filhos contra pais. Na igreja, tanta essa ideologia, quer dizer, os leigos contra os clérigos. Olha, irmãos, os jovens contra os idosos, esse esquema não é de Deus. Não existe essa oposição. Se existe, vamos dizer assim, um conflito, isso não é por causa da condição. É por causa do pecado. Claro, existem patrões perversos, mas o mal dele não é ser patrão, é ser perverso. É claro que existem homens perversos, mas o problema do homem não é ser homem, é ser perverso. É claro que existem pais que são perversos com seus filhos, mas o problema dele não é ser pai, é ser perverso, é o pecado. Então devemos condenar o pecado, não a condição. Por isso que a busca da unidade é sempre algo que procede de Deus. E o da divisão e do conflito é sempre algo que não vem do Senhor. Muito bem, dito isso, vamos dizer mais outra coisa que é importante, que está aqui nessa oração. Esse primeiro ponto foi sobre a unidade. O segundo é porque Jesus ora e diz assim. Vamos ver o ponto seguinte. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. O nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Eu queria dar uma pequena explicação sobre essa expressão, filhos da perdição. Porque algumas pessoas podem ler essa passagem e achar que Judas foi predestinado a ser, vamos dizer assim, perdido, né? Pode interpretar como uma predestinação. Ora, porque Jesus depois vai dizer nessa mesma passagem que quando chama filho da perdição, para se cumprir a escritura. Então é como se Deus tivesse predestinado Judas para ser um perdido. Aqui eu vou fazer essa explicação porque acho que ela é importante. Veja, a primeira coisa que você tem que entender é que a expressão filho da perdição é uma expressão que a gente chama de hebraísmo. Hebraísmo. O que é o hebraísmo? Hebraísmo é um modo de falar dos judeus. Então, por exemplo, na Bíblia você vai encontrar várias expressões equivalentes. Lá, por exemplo, em Samuel, se fala de Samuel 2,12, se fala filho da desobediência. Em algumas Bíblias traduz como filho da maldade. E eu fui ver, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, se não me falha a memória, está dito, eles eram desonestos. Falando dos filhos de Eli, eram desonestos.
Outros colocam filhos da maldade. Mas o texto que está lá é Bené Belial, filhos da maldade. Então é um hebraísmo para dizer, é um modo de dar um adjetivo. Por exemplo, lá em Lucas 10:6 diz assim, filhos da paz, para dizer são pacíficos, dignos de paz. Lá em 1 Tessalonicenses 5:5 se fala de filhos da luz e filhos do dia, para dizer pessoas iluminadas. Então, aqui não se trata de uma predestinação para o mal. Deixa eu só dizer para vocês, e aqui não quero me alongar muito, mas queria dizer isso porque acho que é importante. Presciência não é igual a predestinação. Ora, a Escritura já havia previsto que Judas o trairia, mas prever não é igual a predestinar. Deus viu antes, mas não foi uma decisão de Deus que ele traísse a Jesus. A decisão foi dele. Eu, inclusive, tenho uma meditação aqui nessa liturgia diária, Pedro e Judas, que eu explico com mais detalhes sobre essa questão de Judas. O importante é que você saiba que Deus não predestinou a Judas a ser traidor, foi uma decisão dele, uma escolha dele, mas ele previu. Então, predestinação, esses são dois conceitos diferentes. Predestinação é uma coisa e presciência é outra. São coisas diferentes, né? Bom, tendo feito essa explicação que talvez não seja suficiente, mas pelo menos lhe dá talvez alguma luz para essa expressão, filhos da perdição. E é interessante que essa expressão filhos da perdição aparece pelo menos 2 vezes na Bíblia. Aparece em João 17:12, mas também aparece em Tessalonicenses 2:3. Fala-se filhos da perdição. E aí, filho da perdição lá em Tessalonicenses é o anticristo. É aquele que trabalha contra Cristo. Judas escolheu livremente trabalhar contra Cristo, por ganância e, sobretudo, por influxo daquele que é, por excelência, o anticristo, o diabo. Bom, dito isso, vamos para uma outra expressão aqui que eu penso que é importante trabalharmos. É que Jesus diz que o mundo os odiará. Jesus, quando orou por nós, ele vai nos dizer que o mundo nos odiaria. Ele dizia assim, agora vou para junto de ti e digo isso no mundo, a fim de que tenham em mim a alegria. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo. Veja, aqui eu vou também dar uma explicação, tentarei ser breve, o que não é fácil, porém é uma explicação preciosa e gostaria que você ficasse muito atento a essa afirmação de Jesus. Eles não são do mundo. Ora, muita gente combate essa expressão, vamos dizer assim, você não está entendendo a Bíblia, porque quando nas comunidades, quando as pessoas mais piedosas começam a falar contra o mundanismo, contra os cristãos que começam a se adaptar ao mundo, e aí outras pessoas dentro da igreja começam a dizer, isso que você está dizendo não tem sentido, a gente não pode sair do mundo, a gente vive no mundo, a gente diz até assim, nós somos do mundo. E há inclusive teólogos que falam essas coisas. Porém, o que muitas pessoas não percebem é que a palavra mundo, no Evangelho de João, ela é polissêmica. Deixa eu explicar essa palavra polissêmica. A palavra polissêmica quer dizer, é uma palavra que tem mais de um significado. Ela pode ser entendida de diversos modos. É como se eu dissesse assim, vou dar um exemplo simples. Eu vou cortar a manga da camisa. Ora, a palavra manga da camisa, a gente sabe, ela parte da roupa, manga.
Mas eu posso dizer, eu comi uma manga. Ora, a gente sabe que manga também é uma fruta. Então a palavra manga tem mais de um sentido. Assim também a palavra mundo no Evangelho de João tem mais de um significado. Ora, nós conhecemos a Escritura e nós já estudamos até aqui, João 3,16, quando Jesus diz assim, quando o escritor sagrado diz assim, e Deus amou de tal maneira o mundo. Ora, Deus amou o mundo. Ora, de que mundo o Senhor está falando aqui? Mundo aqui quer dizer o cosmos, a realidade criada por Deus. O mundo, a criação, porque a criação é boa, foi criada por Deus. Então, nesse sentido, o que mundo aqui quer dizer a criação. Mas quando a Bíblia diz aqui que o mundo os odiou, de que mundo ele está falando? Da criação que nos odeia? Não. Mundo aqui quer dizer a realidade humana, uma cultura voltada contra Deus, em oposição a Deus. Essa cultura nos odeia. Por que nós não vamos ser apreciados pelo mundo? Porque nós somos contra o aborto, porque nós somos contra a destruição da família, porque nós somos contra a ideologia do gênero. E é claro que quem é do mundo, ou seja, quem está nessa cultura, vamos dizer, nessa mentalidade ateísta, ele não vai gostar de nós, e não tem jeito. Se nós quisermos ser apreciados por ele, vai acontecer aquilo que nos diz São Tiago em 4,4. São Tiago diz: amizade com o mundo é inimizade com Deus. Em que mundo ele está falando? Mundo quer dizer essa cultura, essa mentalidade contrária a Deus. É óbvio que se você se adapta a esse mundo para ser apreciado por ele, para ser amado por ele, irmão, você vai entrar em inimizade com Deus. Aí você vai começar... Tem muita gente de igreja que começa a defender aborto, começa a defender essas ideologias contrárias à religião, contrárias à fé. Enfim, o que acontece? Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Está vendo? A palavra mundo tem mais de um sentido. Decore a palavra. Uma palavra não muito comum, mas é importante. Ela é polissêmica, ou seja, tem mais de um significado. Por isso... Jesus nos diz assim: o mundo os odiará. É necessário, é certo que o mundo nos odiará se nós formos fiéis a Jesus, se nós formos fiéis ao Senhor. E por fim, eu diria uma última, ainda sobre esse tema, um último ponto, é aquilo que nos diz a primeira epístola de São João. Decore essa citação. 1 João 2,15. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e orgulho e riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Então o mundo aqui não é óbvio a criação, a natureza. Claro que tudo isso é bom, porque foi criado por Deus. Mas essas ideologias que estão aí, essas ideologias pecaminosas, imorais, que nós já conhecemos, todas elas, não podemos amá-las, não podemos ter amizade com elas. E por fim, essa é a última palavra. Eu estou sendo um pouco longo hoje, mas é porque o texto é muito denso de informações. Vejamos o último ponto importante. Jesus faz uma oração maravilhosa. Ele diz assim, ele diz ao Pai essa oração, veja: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, guarde do mal, das tentações, de Satanás, de suas obras, de suas seduções, de suas mentiras, de suas divisões. Ele diz: eles não são do mundo. Olha aí Jesus dizendo, eles não são do mundo. O Papa Francisco tem falado contra o mundanismo dentro da igreja, contra a mentalidade mundana que vai invadindo nossa consciência. E a gente tem que ter cuidado. Isso eu digo, esse vírus do mundanismo ainda é mais perigoso do que o coronavírus.
Porque o coronavírus pode levar à morte, mas esse vírus vai levar a um outro tipo de morte pior, a morte espiritual. Depois de santifica-os na verdade. A última oração de Jesus aqui, eu não irei me alongar sobre esse ponto, mas queria só dizer isso. Jesus orou pela sua santificação, pela minha santificação. Santifico, a palavra pode ser traduzida também, consagra-os. A palavra santificar quer dizer separar, tirar do uso comum, colocar à parte. Deixa eu dizer, irmãos, Jesus orou por mim e por você, pela nossa santificação, por uma razão simples. Porque Jesus tem uma missão para nós. Nós não podemos ser iguais. A palavra santificar quer dizer separar, ser diferente. Se você santifica, o cálice que eu uso para celebrar a missa, eu não uso para tomar água. O cálice que eu uso, a patena que eu uso para colocar a hóstia, eu não uso para comer feijão com arroz. É separado, é diferente. Deixa eu dizer para você, irmãos, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Jesus rezou para você ser diferente, para você não ser igual. Todo mundo faz isso, todo mundo diz isso. Eu vou fazer também. Eu lhe digo, ou nós somos diferentes, ou nós somos de Deus, ou nós não seremos nada. Deus orou, Jesus orou para que nós fôssemos santos, separados, diferentes, consagrados. Não se lembre isso. Tem coisa que você não pode fazer, tem coisa que você não pode dizer, tem experiências que você não pode viver. Nem eu estou dizendo isso para vocês, estou dizendo para mim mesmo. Por quê? Porque Jesus rezou para sermos santos, separados, diferentes. Santo quer dizer separado para um propósito. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua. E se você não for santo, se eu não for santo, esse propósito de Deus não se realizará na minha vida, nem na sua vida. Jesus rezou pela santidade. Que, irmãos, que nós busquemos esta santidade. Que nós busquemos e vivamos com essa consciência. O Senhor está orando por mim, pela minha santificação, pela minha vida em comunhão. Eu não irei me alongar nessa meditação sobre esse aspecto, mas só recordando. Hoje nós falamos sobre a oração sacerdotal de Jesus. Vimos que Jesus ora pela unidade. Vimos que Jesus não determina ninguém para ser perdido, não determinou a Judas. Judas caiu por culpa sua. Vimos também que Jesus reza para nós não sermos do mundo, preservados do mundo. E vimos que Jesus ora pela nossa consagração. Passemos esse dia orando também nessa intenção, pela minha consagração, pela sua consagração, para sermos de Deus, para sermos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado irmão, amada irmã, eu agora gostaria de rezar por você, de rezar, fazer uma prece a todos aqueles que estão nos ouvindo. Jesus orou para sermos livres do maligno, do mal. Irmãos, o mal ele existe e ele nos circunda. E uma das coisas que o mal faz, que o maligno faz, é semear divisões. Divisões. Vamos pedir ao Senhor que nos preserve da divisão. Que eu não seja um homem dividido. Há pessoas que chegam pra gente e dizem assim: Frei, eu sou bipolar. Gente que vai para um canto, vai para outro. Às vezes uma doença mesmo, não é? Mas tem pessoas que no seu caráter são bipolares. Vão de um lado, vão para outro. Amados, Jesus vai pedir ao Pai, o Espírito Santo, para nos unificar, para sermos um. Um em nós mesmos, um com Deus, no Espírito Santo. Vamos fazer essa oração ao Senhor, pedindo essa graça da unidade. Vamos rezar pela unidade nas famílias, rezar pela unidade nas comunidades. Todo
toda obra de divisão seja afastada das nossas comunidades, dos nossos grupos de igreja. O diabo, ele nos tenta todo o tempo para divisão. Lutemos pela unidade. Vamos pedir ao Senhor que unifique os corações. Pessoas machucadas, feridas, divididas. Rezemos nesse sentido, pela unidade dos corações. Por esse objetivo. Estamos na semana da unidade, oração pela unidade. É um desejo de Jesus a unidade. Separação, briga, conflito, isso não vem de Deus. Não vem do Senhor. Lutemos, porque eu estou dizendo isso para vocês, mas também o diabo me tenta a ser agente de divisão. Mas a gente tem que lutar nesse sentido. Então vou lhe dar essa bênção, vamos rezar. Pedir sobretudo, porque sabemos que a divisão é obra do inimigo, de Satanás. Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude. Pedir a Nossa Senhora. Digamos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir também a intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Estenda a sua mão para o céu e, se você estiver andando, você possa parar esse instante para receber essa bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e vos livre de toda obra de divisão, de conflito, toda obra de separação. Que o Deus Todo-Poderoso unifique por dentro e por fora a sua vida. Sobretudo te una a Deus, fonte de toda a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Um dia abençoado.